Fala galera da torcida tricolor. Nessa quarta, o São Paulo enfrenta o Novo Bragantino lá no Morumbi. Novo porque o atual foi comprado pela Red Bull, que trocou o tradicional escudo alvinegro pelas cores e logomarca da empresa. No segundo tempo da nossa live, nós vamos falar sobre esse caso e sobre outros casos de clube-empresa, inclusive a proposta que existe lá no São Paulo sobre esse tema. Léo, como o São Paulo enfrenta o Red Bull Bragantino nessa quarta no Morumbi? Olá, torcida tricolor socialista. O São Paulo, agora vice-líder da competição, se prepara para enfrentar o Red Bull Bragantino, quarta-feira, 19h15 no Morumbi, para manter o bom momento na competição e trazer para a memória do seu torcedor um resultado melhor do que aquele, o primeiro jogo pós-retorno do futebol durante a pandemia, uma derrota em casa para o time de Bragança Paulista por 3-2. Derrota ali que foi a primeira que abriu sinais de desconfiança do time, que acabou depois sofrendo uma eliminação vexatória diante do Mirassol. São Paulo deve ter algumas novidades para o jogo dessa quarta-feira. Uma delas é a volta da titularidade do Juanfran, lateral direito espanhol, que entrou no intervalo do jogo, a vitória contra o Fluminense por 3-1, e assume de volta a posição de titular. Ele já voltaria automaticamente, tendo em vista que Igor Vinícius tomou o terceiro cartão amarelo, além de ter feito uma atuação muito ruim na partida de domingo. Outro jogador que será baixa no São Paulo por várias semanas, talvez até meses, é Lisiero. O jogador sofreu uma lesão no ligamento e uma ruptura do ligamento, passará por uma cirurgia e deve desfalcar o São Paulo por várias semanas aí na sequência da competição. Brenner, jogador que fez o gol do empate, construiu a jogada do gol da virada, foi muito bem no jogo de domingo, deve ser titular também. Pablo, que segue lesionado, segue fora do time, vai ceder a posição para o Brenner dessa vez. Qual vai ser o São Paulo que começa o jogo? Vamos lá. Thiago Volpi no gol, Juanfran na lateral direita, Diego Costa e Léo zagueiros e Reinaldo lateral esquerdo. Tietê, Hernanes e Gabriel Sara no meio. E no ataque, Vitor Bueno, que voltou a fazer gols na vitória contra o Fluminense, Luciano e Brenner. Ainda há uma possibilidade remota de Paulinho Boia começar, assim como foi no domingo, mas creio que não. Brenner deve começar jogando. A propósito, apesar das críticas ao Gabriel Sara, que vem sendo escalado como titular com o Fernando Diniz, eu entendo que o jogador talvez mereça pelo menos mais uma oportunidade, já que Igor Gomes, depois de muito tempo, voltou a jogar bem no domingo, é verdade, mas ainda vinha devendo futebol. Agora vamos saber do nosso amigo Tony Nakatani, como vem o Red Bull Bragantino para o jogo de quarta-feira. Nosso rival de amanhã, que ao contrário daquele momento, quando enfrentou o São Paulo na volta do futebol, era considerada a sensação do interior paulista, acabou de lá para cá entrando numa crise e até na zona do rebaixamento. Né, Tony? Conta pra gente aí como vem o time de Bragança, agora controlado pela multinacional Red Bull. Léo, Du, galera da torcida tricolor socialista, um salve aí a todos vocês. Então, o Clube Empresa de Bragança vem de uma derrota em casa, tomando gol de virada no fim do jogo contra o Palmeiras e continua patinando aí na disputa do torneio nacional. Após 8 jogos disputados, falta energia para o Bragantino, que amarga a penúltima colocação com apenas 6 pontos conquistados, à frente apenas do Goiás, e com o detalhe de que o time goiano possui dois jogos a menos, aí sendo uma delas contra o próprio São Paulo. Então o Brasileirão coloca os clubes que vão se enfrentar em cenários distintos, mais ou menos, de como eles se enfrentaram no Campeonato Estadual. Uma partida que também foi realizada no Morumbi e que o São Paulo perdeu de 3-2, um confronto que marcou a volta dos jogos ainda em meio à pandemia. Se o nosso tricolor começou o brasileiro pressionado pela humilhante derrota contra o Mirassol, né, o Clube dos Touros Vermelhos vinha de uma campanha considerada boa contra os grandes do estado de São Paulo e contou com um alto investimento aí para a disputa do Campeonato Nacional. O técnico mais pressionado e mais cotado a cair era o Diniz e não o Felipe Conceição, né, que foi demitido na sexta rodada após uma derrota para o Fortaleza lá em Fortaleza de 3-0. Agora o São Paulo está na vice-liderança, o Diniz ganha força para continuar o seu trabalho, ainda que os questionamentos
permaneçam mais. E o Massa Bruta tem um novo técnico, Maurício Barbieri, que já treinou o Flamengo, era parte da comissão técnica e acabou sendo efetivado por um tempo e estava no CSA até então. Foi demitido do CSA, estava sem trabalho, mas o seu último trabalho foi no CSA. E o clube procura aí se redimir com a vitória e tentar sair dessa condição delicada do Z4. Então o que a gente pode esperar dessa partida de amanhã é um time que procura se defender com linhas de 4 muito próximas, mas que tem sofrido para se encaixar nesse sistema defensivo e é o time mais vazado do campeonato até aqui. Já no ataque, o Barbieri, principalmente contra o Palmeiras, né, que foi o jogo de estreia dele, procurou explorar essa velocidade que o elenco do Red Bull possui, tendo 2 atacantes de referência, sendo Ítalo e Claudinho, o Ítalo que já jogou no São Paulo, e explorar as jogadas pelas pontas. Então ele converte os meias que jogam mais pelo lado no 4-4-2 e ele transforma mais ou menos no 4-2-4, como foi contra o Palmeiras. Isso é o que se espera que ocorra contra o São Paulo também amanhã. Ainda que seja um time que procura explorar a agilidade, né, o que a gente deve esperar dessa partida aí é um time que tá com uma confiança em baixa, né, sobretudo o ataque, que está com baixo aproveitamento aí de finalizações e também um certo desespero por conta da situação na tabela, né? Portanto, há elementos aí para o time do Diniz explorar e encaixar uma nova vitória e se consolidar no G4, no campeonato, para encarar aí uma sequência difícil em setembro, tendo entre eles os jogos da Libertadores. E aí, será que Diniz conseguirá devolver a derrota sofrida pouco mais de um mês ao Clube Empresa Bragantino? Volta a bola aí com você, Edu. São Paulo e Bragantino é nessa quarta às 7h15 da noite, com transmissão exclusiva pelo Premiere. Quando acabar a partida, você já sabe, tem a nossa live pós-jogo aqui no nosso canal. Então, se você não se inscreveu, se inscreva e ative também o sininho para receber as notificações.